Boa noite, boa noite. Nessa aula a gente vai dar uma estudada sobre o teorema da superposição, né? Vamos direto ao ponto, porque esse teorema ele é razoavelmente simples, pelo menos em conceito, né? O enunciado dele eu coloquei aqui em destaque, né? Coloquei ele aqui em destaque. E ele é o enunciado é o seguinte: a tensão ou corrente em um elemento é a soma das tensões ou correntes naquele elemento em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes. Bom, o que ele quer dizer? A gente pode entender esse teorema a partir desse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui. Você tem aqui um circuito, né? No qual você tem duas fontes de 24, uma de 24 volts e outra de 12 volts, né? E você tem os resistores ali, né? 1 ohms, 3 ohms e 4 ohms ali. Como a gente pode observar, é um circuito com duas malhas, né? Bem, o teorema basicamente ele consiste no seguinte, ó. Se você tem um circuito, por exemplo, nesse caso, com duas fontes de tensão, o que você faz? Você considera este circuito, por exemplo, apenas com 24 volts e você anula, né? Você curta-circuita aqui os 12 volts e você ficaria só com o circuito com 24 volts, ok? Nesse exemplo aqui, como vocês podem ver, as correntes I, X, I, Y e W já são dadas, entendeu? Elas já são dadas. E isso é interessante, porque quando o problema ele te dá já o sentido das correntes, você pode, digamos assim, de forma para ajudar na sua análise do circuito, levar em consideração esse sentido e usar isso nas suas malhas, ou seja, você pode aproveitar que o sentido da corrente IX está indo da esquerda para a direita e o IY está indo da direita para a esquerda e depois você tem o IW ali descendo, ou seja, você tem duas correntes ali, uma indo em encontro, né, com esse ponto aqui, ó, com esse ponto aqui, né, com esse nó. E aí você pode adotar um sentido dessa maneira aqui, da malha, né? Você pode adotar esse sentido aqui, da malha. E esse sentido aqui. Aí você fala, poxa, mas por que você escolheu dois sentidos diferentes? Um horário e o outro anti-horário. Simplesmente para fazer com que as correntes IX e IW estejam de acordo com o sentido horário, né, da malha. E o outro IY e o IW também estejam nesse sentido. Assim a gente vai ter sinais positivos, ok? Isso é importante. E isso obedece, né, a lei de Kirchhoff, né, principalmente a dos nós, que diz que a soma das correntes de entrada no nó, como vocês podem ver, o nó está aqui, tem que ser igual à corrente que sai, que é o IW, né? Ou seja, IW, que é de saída, é igual à soma de IX e Y, que são as correntes que entram no nó e saem em W, né? O X e Y entram no nó e saem em W ali, passando pelo resistor de 3 ohms. Então, basicamente, o teorema, voltando aqui, ele faz isso, ó. O que você faz? Você pode redesenhar o circuito, né? Como vocês podem ver aqui no nosso lado esquerdo, esse circuito aqui. Você só considera 24 volts do circuito anterior, né? E você
esquece aquela tensão de 12 volts, mas mantém os resistores aqui, né? O resistor de 4 ohms ficou aqui. Como vocês podem ver, essa tensão aqui de 12 volts, ela não está mais lá, né? Aí você vê aqui que a gente tirou ela daqui. E aí o que você faz? Muito simples, né? Você usa a lei de Kirchhoff para resolver esse circuito, né? Basicamente começando analisando as correntes, né? No caso que passam em cada um dos resistores, incluindo, né, as tensões aqui, nesse caso aqui é de 24 volts, e basicamente você vai fazer a soma, né? A gente tem que lembrar que a corrente que estava saindo, né, ela está no sentido horário aqui, I1, né, eu coloquei em verde aqui, né, e como ela está saindo do positivo, o sinal da tensão aqui tem que ser o que? 24. Isso é para malha 1, tá? Isso aqui é para malha 1. Essa conta aqui é para malha 1, ok? E como vocês podem ver, ela passa pelo resistor de 1 ohm, né? E a gente vai colocar como I1. Aí eu vou dar outro nome, tá? É I1 neste caso aqui. E depois você tem mais 3 vezes I1 mais I2. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que tem que somar ali? Né? Você tem a corrente 3 ohms e você tem o resistor de 3 ohms. Mas veja, você tem que entender que está passando aqui a corrente I1 nesse sentido aqui. E você tem também, ó, a corrente I2, que também está aqui, que vem daqui, da segunda malha, né? E aí você tem que somar elas, por isso você tem que fazer isso aí. Então vai ficar, né, 3 vezes, né, I1 mais 3 mais I2, a corrente de I2. Fazendo essas contas, né, simplificando, a gente chega a essa equação aqui, da malha 1, né, que é 4I1 mais 3I2 igual a 24. Muito bem. Agora a gente tem que fazer as contas da malha 2, né, dessa malha aqui. A gente tem que fazer a conta dessa malha aqui. A gente fazendo essa conta aqui, analisando o circuito, muito simples, né? A gente começa pelo I2, né? Que está em verde aqui. Ela vai passar por 4 ohms e vai passar por 2 ohms. Aí, como vocês podem observar aqui, é isso que acontece, lá, 4 vezes I2, mais 2 vezes I2, mais, de novo, o 3 vezes I2 mais I1. Porque ele passa por esse ramo aqui, ó, o ramo em que tem o 3 ohms aqui, ó. Esse ramo aqui. Esse raminho aqui. Ok? Então você tem o I2 passando aqui, né, pelos 4 ohms, 2 ohms, e também passa pelo 3 ohms aqui. Só que também passa a corrente I1 pelo mesmo resistor. Então o que você faz aqui? Soma. Ok? E aí isso tudo tem que ser igual a zero, né? Lembrando lá que o que a gente está fazendo aqui nessas contas é soma de tensões. Ó. Todas essas somas aqui, essas parcelas aqui, essa aqui, tudo isso são tensões que ocorrem nos resistores, né? Incluindo a própria fonte quando há, né, na malha. Nesse caso, nessa malha 2 aqui, não tem. Beleza, feito isso, a gente tem que pegar esta equação aqui da malha 1, simplificada, e esta equação aqui, ó, da malha 2, simplificada, e montar um sistema aqui, ok?
a gente montou esse sistema aqui, a gente tem que resolver. Nesse caso aqui, esse sistema, ele é muito simples, tá? Não é muito difícil. E eu acho que um aluno que tem um mínimo de conhecimento de resolução de sistemas lineares, né? É muito simples, né? Como vocês podem ver aqui, ó, só vou dar uma dica. Você poderia jogar simplesmente 9 e 2 para o outro lado, ok? Você estabeleceria uma relação de 1 e 2 e substituir depois na equação de cima. E você vai achar esses valores aqui. E 1 é igual a 8 ampere e 2 igual a menos 2,66 ampere. Só que esse menos aqui não vai ser um problema ainda, tá? Não tem problema. Por quê? A gente não tem como errar o sinal, porque o problema ele já nos deu o sentido da corrente, entendeu? Você não precisou escolher o sentido da corrente aqui, né? O I, X, I, Y e W já foi dado pelo problema. Mas ainda assim, você tem que manter esse sinal negativo porque a conta não acabou. A gente só troca o sinal para positivo quando no final de tudo, né? Porque o que a gente vai fazer é uma superposição, né? Na superposição a gente calcula considerando para 24 volts e depois para 12 volts as correntes do mesmo circuito. E depois você soma tudo no final, basicamente isso. Então, continuando aqui, a gente pode pegar agora o mesmo circuito, claro, só que desta vez só com a fonte de 12 volts e sem a fonte de 24 volts. E resolver de novo o circuito. Aí você pode nomear, né, claro, as correntes aqui, né, e o sentido da malha diferente, tá? Você pode colocar I3. E no final você vai ver que esse I3 aqui, tudo bonitinho, I4, eles estão embutidos dentro do IX e Y e W, mas a gente vai ver no finalzinho, ok? Feito isso, né? Você analisando a malha, né? Você vai ver aqui que essa corrente I3 passa por 1 ohms e 3 ohms. Só que aqui também passa no resistor de 3 ohms o I4. E aí, como vocês podem ver, na malha 3, que é essa aqui, ó, que é a mesma, tá, do circuito, que seria, da outro caso, 24 volts, o I1, né? Vocês vão ver que você simplesmente vai multiplicar, né, essa corrente aqui pela resistência, que vai dar I3. Depois você tem aqui o 3 vezes I3 mais I4, que é o que passa pelo resistor de 3 ohms. São essas duas correntes aqui, né? E isso tem que ser igual a zero. Simplificando, a gente obtém esta equação aqui. 4i3 mais 3i4 igual a zero. Muito bem. Indo para a malha 4, a gente também nomeia a corrente I4 aqui, que vai dominar. Então, o que acontece? Como ela está saindo do positivo, né, no sentido anti-horário ali, da fonte, a gente tem que colocar o sinal negativo, né? Menos 12, ok? Da fonte, mais 2 vezes I4, porque essa corrente I4 está passando pela resistência de 2 ohms, e você tem ali 3 vezes I4 mais I3, ok? Porque você tem a corrente passando, o I4 passando pela resistência de 3 ohms, e também tem a corrente I3, tá? Passando pela resistência de 3 ohms.
E finalmente você tem 4 vezes I4, que é referente ao resistor de 4 ohms. Ok? Simplificando a equação, nós obtemos essa relação aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Óbvio, né? A gente vai coletar essas equações aqui, essas duas equações aqui, né? Das duas malhas, né? O malha 3 e malha 4, e colocar num sistema de equação aqui. A gente monta elas e resolve. E, de novo, ela é simples, né? Pelo fato de ter um zero aqui, fica fácil. É só você jogar um para o outro, substitui, né? No caso, na outra equação aqui. Isola um dos termos, né? E você chega neste resultado aqui. Muito bem. Até aqui, a gente resolveu, a gente pegou um circuito, ou seja, esse circuito aqui, e a gente bifurcou ele em dois circuitos idênticos, sendo que a única diferença era a fonte, né? Um com a fonte só de 24 volts e outro com 12 volts. Resolvemos, calculamos as correntes de cada um desses circuitos, ok? E agora o que a gente vai fazer é a tal da superposição, né? Finalmente, né? A gente vai superpor. Superpor o quê? A gente vai superpor as soluções que a gente obteve. E aqui está a relação, ó. Se vocês notarem essa corrente IX nada mais é do que I1 mais I3, né? No caso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque quando você superpõe, ó, se vocês notarem aqui, por isso que eu coloquei um do lado do outro, olha só. Aquele IX, vamos rabiscar aqui, ó. Esse IX aqui, ó. Esse IX aqui. Esse IX é o mesmo desse aqui. Vocês notarem, é o mesmo desse aqui. Só que como a gente bifurcou em dois circuitos, o IX, na verdade, quando você superpõe esses dois circuitos aqui, ó, esses dois circuitos, né, um para 24 volts e 12 volts, nada mais é do que você somar a corrente I1 e 3. Ou seja, você dividiu em dois circuitos, calculou as correntes de cada um dos circuitos e agora você soma. Ou seja, as correntes de cada malha. Porque no final das contas, eles vieram desse circuito aqui, ó. Desse circuito aqui em cima, né? E aí é simples, né? Você só pega a solução aqui, né, do sistema, né? O I1 e o I3. E você soma aqui, achando o valor de IX. Basicamente isso. O Y também segue a mesma lógica. O Y, quem era o Y? O Y era aquela malha, né, que fica ao lado do 12 volts, né? O Y seria esse carinha aqui. Ou seja, o IY seriam as correntes daqui, né, daquele circuito só para 12 volts, e daqui, da malha 2 e malha 4, que é basicamente somar quem? As correntes I2 e I4. E aí você acha a amperagem ali de menos 0,81 ampere. E aí, pela lei de Kirchhoff, o IW nada mais é do que a somatório de IX mais IY. Só que como a gente já achou IX e Y, basta somar esse resultado. É como podemos ver aqui, ó lá. Você vai ver que IW nada mais é que IX mais IY.
Só que Ix era quem? Era I1 mais I3. E o IY aqui era o I2 mais I4. Inclusive eu até esqueci aqui, ó, de colocar o I2. Ok? O I2. Esse aqui é o I3. Ok? Mas bastava você pegar o resultado, esse valor aqui e esse valor aqui, e somar, só isso. E você vai obter mais ou menos esse valor aqui, ok? E é só isso aí, né? Esse é um exemplo, né? O teorema da superposição, ele conceitualmente é simples, ok? O que talvez pode ser um pouco trabalhoso são só as contas mesmo, né? Mas a física em si, ela é simples. Agora, o procedimento para você resolver é que pode ser um pouquinho trabalhoso. E dependendo do circuito, você pode fazer muita conta, porque se você tiver um circuito com muitas malhas, muitas fontes, talvez você tenha que fazer isso muitas vezes. Ou seja, um procedimento de cálculo bem longo. E é isso aí.